Olá, pessoal, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Mulheres Vencedoras. Deus abençoe a sua tarde, Deus abençoe seu início de semana, né? Deus possa te dar uma semana abençoada na presença dele. Vamos lá para mais um vídeo. O narcisista, ele gosta de ficar fazendo troca de vítima em vítima, ou seja, quando ele não pode ficar trocando as vítimas de lugar, ele gosta de trocar de lugar com a vítima. Tudo exatamente que ele faz com você para causar em você um sofrimento é exatamente aquilo que ele diz que você está fazendo com ele. Ele quer que você fique no lugar de abusador e ele passa a ser a vítima, porque ele quer que você acredite que é ele que sofre com você. E isso não é verdade. Ele coloca na vítima aquilo que é dele, aquilo que ele sabe que ele é nele, que ele tem nele. Ele coloca exatamente aquilo que ele é. Ele vai tentando fazer as vítimas acreditar que são elas que são tão ruins e difícil de se relacionar, e por isso cansou ele. Então as vítimas vai ficando realmente extensão do narcisista. Mas que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde a sua alma e que você não fique parecida com pessoas ruins. Porque todas as pessoas que são muito ruins, o mínimo que ela espera de você é que você seja parecida com ela. Só da vítima ficar parecida com aquilo que elas são, elas já se dão por satisfeita. Porque elas conseguiram trazer você para um mundo arruinado deles. E é exatamente isso que o narcisista faz com os outros. Ele trai. Veja bem, o narcisista, ele trai, mas ele finge sentir ciúmes de você. Geralmente, quando ele finge sentir ciúme de você, é porque ele já está fazendo com outras vítimas. E por que ele faz isso? Para que você não desconfie que ele é o sacana, que ele é o traidor da história. Todas as vezes que você vê o narcisista assim, parece que está te protegendo, parece que não quer ver você com tal roupa, em tal lugar, com tal pessoa, vai demorar porque não voltou ainda. Não é ciúme de você, não é isso. É porque ele já está fazendo com você, então ele começa a deduzir que as pessoas que convivem com ele também possam fazer com ele aquilo que eles fazem com os outros. Então ele não quer que a vítima desconfie que ele é o traidor. Ele mente para você, ele mente para a vítima, e é sempre fazendo os mesmos tipos de joguinhos. É só você prestar atenção, é a mesma coisa. E não há verdade ali. É um padrão repetitivo que ele repete a mesma coisa com todas as pessoas que ele conhece ou convive. Por que ele tem que repetir o padrão? Também para causar confusão na vida de quem está convivendo com ele. Porque ele é mentiroso. Ele é mentiroso, filho das trevas por compulsão. E fica todo o tempo buscando a sua afirmação. Para dizer assim, eu não sou tão ruim, tá vendo? Você concorda comigo, viu? De qualquer forma, você não me deu razão. Se você concorda com ele, se você deu razão para ele, ele não é tão ruim assim, como as pessoas às vezes querem rotular ele, porque ele não aceita que ele faz essas coisas com as vítimas, eles não aceitam. Então eles vão sempre buscar a sua afirmação. Ele quer se passar como uma pessoa verdadeira com você e você por uma pessoa mentirosa. Você foi uma mentirosa traída e que só fez mal para ele. Ele vai olhar para você como se fosse a maior traidora, a maior traíra que existe. Sendo que, na verdade, ele sabe que é ele que é isso. E aí, quando ele consegue convencer essa vítima disso, ele tira da vítima, tá? Tudo que ele pode tirar, essa vítima começa a se sentir presa a ele,
e ela começa a ver a própria honestidade dela sendo roubada. Por quê? Porque a vítima começa a mudar o comportamento dela diante de tamanho sofrimento. E eu não estou aqui para minimizar a sua dor, não, porque eu sei o que é passar um tempo no cativeiro de um narcisista. Eu sei do que eu estou falando. Como também eu sei que eu já tirei várias vítimas desse ambiente, graças a Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Então, ele precisa passar por honesto diante das pessoas e a vítima como desonesta. Coisa que ele não sabe o que é isso e ele não conhece o que é isso, mas ele não pode assumir que ele é o traidor. Então ele faz o que faz, né? E transfere para a vítima aquilo que ele é nele. Isso que o narcisista faz. Ele vai transferir tudo de ruim que ele tem nele para a vida da vítima que convive com ele, ou para os outros que ele está convivendo. Que pode ser amigos, colegas de trabalho, que trabalham na mesma firma e coisa parecida. Ele não vai medir esforço, ele vai puxar o tapete, gente. Eu estou falando de uma pessoa narcisista. O narcisista sempre vai apontar defeitos, sabe? Ele vai te agredir com palavras sutis para que você não perceba que ele está tentando jogar o seu humor para baixo. Mas principalmente apontar as suas falhas, os seus defeitos. Ele vai dizer o que ele está vendo em você, para que você esquece do que você está vendo nele. Para que você pense que é você que precisa melhorar para agradá-lo. E tem vítima que, por não perceber isso a tempo, ela começa a buscar nela recursos. Eu preciso ter recurso para agradar essa pessoa. Não é sobre o tanto que você pode agradar alguém, mas é sobre o respeito que essa pessoa possa ter por você. E é a coisa que narcisista não tem, respeito pelos outros. Então ele te irrita, né, numa conversa, numa discussão, numa briga. E quando você, às vezes, levanta um pouco a sua voz ou fala à altura dele, ele vai chamar você de desequilibrada. Ele te provoca, mas quando é você que sai dos eixos, né, porque a gente é carnal, a gente é humano, a gente é uma matéria. Ele vai dizer, tá vendo? Eu não disse que você era louca? Não disse que você surta? Eu não disse que você grita? Não tem condições de conviver com você, não dá mais, para mim já deu. Porque ele quer provar para você que você é a pessoa complicada da relação. E é uma pessoa muito difícil de lidar, e que ele está cansado, ele vai falar isso. Então ele faz a vítima duvidar do próprio potencial dela e de quem ela é, para que ela pense o pior sobre ela. Nem é o que ele já está fazendo você pensar, não. Ele agora quer que você mesmo pense sobre você, que você é péssima, que você é ruim naquilo que ele faz, que não tem nada de bom em você, que por isso ele te descartou e trocou você por outra, sendo que isso é pensamento do narcisista. E a vítima começa a achar que ela é a pior das criaturas da face da terra. Então, veja bem, ela distraída, ela começa a pensar que ela é a pior pessoa da face da terra nela mesma. A própria mente dela começa a pensar isso. E ela começa a se ver, olha isso, a vítima começa a se ver como uma pessoa sem valor. Como ele está descrevendo para ela, na mente dela, que ela é, ele quer convencer ela de que ela é essa pessoa desqualificada, sem valor. Você está entendendo agora? Gente, sutilmente, o narcisista trabalha isso sutilmente na vida e na mente das suas vítimas. Então ele te manipula para trocar de lugar com você, ou seja, ele precisa ser visto na sociedade como uma pessoa saudável e uma pessoa que todo mundo deseja ter por perto e estar por perto, porque afinal de contas ele é uma pessoa que ele não pode ter a imagem dele trincada nem denegrida diante dos lugares por onde ele passa. Ele precisa proteger essa falsa imagem dele a qualquer custo, porque a imagem dele já é trincada, mas ele troca de lugar com a vítima. Tanto que quando você vê ele tão bem, tratando as pessoas estranhas tão bem, tu fala, meu Deus, o que está acontecendo? Sendo que a gente sabe muito bem que a honra começa em casa. Se eu não tenho potencial para honrar a minha família, para honrar as pessoas que convivem comigo dentro da minha casa, eu vou ter como honrar pessoas que é estranha? Isso é uma farsa, gente, não é verdade. Então, o que acontece? Na sociedade, ele precisa manter essa farsa.
E com isso, ele te enlouquece. Aí ele começa a enlouquecer a vítima com as cobranças disfarçadas, gente. Ele não vai cobrar de uma vez, ele vai cobrar em pequenas coisas, disfarçada. Ele vai atuar em silêncio, enquanto ele se passa por um bom moço da porta para fora, porque a imagem dele precisa ser resguardada. Acertei. Da porta para fora. Mas da porta para dentro, ele vai deixar essa vítima aos frangalhos, se sentindo a pior pessoa da face da terra. Mas quem está pagando o preço para ele parecer ser normal lá fora é a vítima que convive com ele do lado de dentro. Até porque ninguém quer conviver com uma pessoa sem caráter, sem moral, mentirosa, invejosa, traidora, controladora, manipuladora, aproveitadora, cruel, perversa, maligna e sem paz. Quem é que queria conviver com uma pessoa dessa? O espírito de porco desse? Ninguém ia querer. Então ele precisa manter a máscara de uma pessoa saudável lá fora. Enquanto você que está do lado de dentro da relação, do lado de dentro da casa, a pessoa que convive com ele, é que vai se passar como uma pessoa quebrada. Como se você fosse uma pessoa quebrada e sem nenhum valor. É por isso que eles detonam, gente, com a autoestima da vítima. Porque a vítima, quando ela percebe, sem querer, o negócio acontece sem querer. Ela já está trocando de lugar. Ela vai estar trocando de lugar com esse narcisista, porque ela percebe que ela precisa fazer alguma coisa para poder agradá-lo. A vítima está sempre se cobrando com o narcisista. Eu preciso agradá-lo. Eu quero amenizar as coisas para que não tenha briga. E ele, quanto mais ele vê você tentando amenizar as coisas para que não haja uma briga, mais ele vai te provocar você ao extremo. Como eu estava dizendo, é a vítima que paga um preço muito alto para ele parecer ser normal lá fora. Até porque ninguém quer conviver com esse monte de coisa que eu citei para você agora aqui. Sem caráter, imoral, mentiroso, invejoso, traidor, controlador, manipulador, aproveitador, cruel, perverso, maligno, sem luz. Sem foco nenhum. Uma pessoa totalmente quebrada. Ele pega toda essa quebradeira e joga para dentro da vítima, gente. E a autoestima da vítima vai lá para baixo. Tá? Aí todo mundo começa a olhar a situação e parece realmente de fora, quem está olhando, que é a vítima que é problemática, sendo que nunca foi ela. Ele faz isso para que todos vejam que ela está mal. Mas ela não está nada bem. E de uns tempos para cá, ela só piora. Eu não sabia que ela era assim, porque se eu soubesse, a fala é essa. Eu não teria casado com ela, eu não teria ficado com ela, eu não teria assumido ela. Olha quanta coisa eu fiz por ela, olha como que ela está agora, como que ela me trata. Ele precisa fazer com que as pessoas vejam que você é o problema da história. Só que, se ele quer todo o tempo ter a razão dele, né? Todo o tempo ele vai buscar ter razão. Então a vítima precisa deixar ele com a razão dele e sair com a paz dela. Porque ele quer ter razão por ele te tratar mal. Friamente. E esse é um dos jogos que o narcisista faz. Porque ele precisa esconder de todas as pessoas o tamanho da crueldade que ele carrega nele, que ele executa essas crueldades, dentro de casa em 4 paredes. As crueldades que existem na alma dele, ele precisa esconder isso das demais pessoas. Tudo que ele é. Narcisista, ele é exatamente aquilo que ele esconde de você durante o tempo que ele joga entre quente e frio para tentar enganar sua mente em relação à pessoa que ele é. Então ele faz a vítima pensar que quem é tudo isso que eu acabei de descrever agora para vocês é ela e não ele. E por isso que algumas vítimas começam a se encarregar de carregar a culpa dessa pessoa narcisista e ela começa a se sentir muito mal nela porque ela acha que ela é o problema. Então eu estou aqui para lembrar você. Não deixe que o narcisista proteja a imagem quebrada dele, porque a imagem quebrada é dele, não é sua. E ele vai fazer de tudo para proteger essa imagem a qualquer custo. E quem vai pagar esse preço é sempre a vítima. Uma pessoa que aprende a ler os gatilhos do narcisista dificilmente vai cair nas armadilhas dele.
Vocês precisam aprender a ler os gatilhos deles, as armadilhas emocionais de um narcisista. Porque eles são um ser que tem dificuldade de se relacionar saudavelmente com quem quer que seja. Até mesmo na sociedade. Eles são antissociais, mas eles fingem parceria. E vive, né, assombrado, porque ele precisa assombrar a vítima. Ele vai cobrar dessa vítima que convive com ele, por ele ter que fingir do lado de fora ser uma pessoa que ele nunca foi. Até porque, né, ele não vai se passar como louco. Mas tudo que existe neles mesmos, eles empurram isso para as vítimas. Porque estava ali a todo tempo, mas só que estava às ocultas. Enquanto está oculta, a vítima não percebe. Ela pensa que é um momento difícil, que é só um grito, estava nervoso. Ela vai pensar que é isso, só que não é um narcisista. Só que as vítimas sofrem por quê? Porque as vítimas foram pessoas que lidaram com o narcisista e elas foram genuínas. Elas tiveram total entrega nesse relacionamento, onde o narcisista nunca entrega nada. A mente de um narcisista é uma mente turbulenta. É só cobrança e atormenta. Atormenta e cobrança. E ele faz isso com quem? Com quem acredita nele. Porque ele sabe que ele é uma farsa. Ele sabe que ele é uma mentira. Ele sabe que ele não tem poder nem força alguma de controlar nada nem ninguém. Então eles vivem de cambalachos. Se eles não tentar mascarar uma história, eles não vão ficar na vida de ninguém, porque ninguém vai querer conviver com pessoas abusadoras. Eles não têm compromissos com nada nem com ninguém. Nenhum com ninguém, nem com eles mesmos. A não ser com as programações malignas que eles fazem, sempre estudando alguém para ver o que ele possa fazer ao entrar na vida dessa pessoa para poder enganar, roubar e destruir tudo de bom que tem na vida dela. Só programações malignas que ele tem. Viu alguma coisa de bom ali? Ele vai programar uma entrada para poder extorquir aquela pessoa e deixar ela menos para ela e doando mais para ele. Narcisistas, eles vivem de aparências. Eles treinam para contar história triste. Oh, meu Deus. Eu sei que tem pessoas que contam história triste, mas raça para contar história triste é narcisista. Por que ele faz isso? Para convencer as pessoas a falar sim para ele o tempo todo, porque afinal de contas, né, a vida não é um morango para ninguém. Mas já que a vida não é um morango para ninguém, que a dele se torna mais fácil. Alguém tem que facilitar a vida dele. E ele vai ter que fazer o quê? Contar a história, gente. Esse jogo do vitimismo é um dos jogos que os narcisistas mais fazem. Ele faz isso com muita alegria. Quando ele convence alguém de que ele é coitado, aí daqui a pouco quem vira o coitado foi quem ajudou ele. E ele faz isso para quê? Para não descer da garupa da vítima que ele está indo montado nas costas, entendeu? Porque narcisista só anda montado nas costas dos outros. Ele vai de garupa, filho. Ô, de garupa! Me dá garupa aí. Ah, desceu alguém, desconfiou que não dá para mais, já está em outra garupa. Já adestrou outro para subir em cima. Narcisista vive de garupa. Sério que eu tô falando para vocês. É estranho, mas é verdade. Finge até estar doente. Olha, gente. Meu Deus do céu. Finge estar passando mal. Ele não tá bem. Você tinha que tomar mais tempo para estar com ele. Que nada. É para você nem desconfiar quando ele sair do portão para fora. Uma pessoa que parecia estar tão mal do nada já tá com outra vítima rindo. Como é que é isso? Eles falam coisas, gente, horríveis para te convencer a voltar para o ciclo abusivo. Não é para convencer a vítima a voltar para ele. Ele não quer ninguém na vida dele. Ele quer manter as pessoas no padrão abusivo, onde ele pode tirar mais daquilo que ele já tem tirado. O narcisista, ele vive de suprimento. O que alimenta ele é suprimento. E suprimento é tudo aquilo que a vítima está disposta a doar para suprir as necessidades momentâneas dele. Isso que se chama de suprimento. Tanto emocional como psicológico, se você empresta o seu ouvido, como fisicamente. Ele se sente suprido, mas o vazio dele nunca vai embora, porque ninguém pode preencher o vazio do ser humano, a não ser Deus. Então a vítima se sente vazia nela porque ela está entregando
algo de melhor dela para alguém que não sabe receber. A vítima entrega, ela nem mede esforço, ela entrega para ele. Em nome do suposto sentimento onde a vítima sente e percebe que está sentindo por ele. Ela pensa que ela está sentindo amor por ele, não é. Ela está passando uma fase de grande abuso por ele, onde ela chama isso de amor, mas não é amor. Ela está sendo escrava do narcisista em todos os sentidos. Por quê? Porque ele explora as suas vítimas. E ele está ali, totalmente honesto, totalmente do bem, totalmente. Nossa, ele quer proteger a imagem dele a qualquer custo. Só que não tem honestidade nenhuma, nunca teve. Ainda vai se apresentar a você a todo tempo seco. Se você quiser sexo, ele te nega. Se você quiser um abraço, ele te dá as costas. Se você tentar dar um sorriso, ele te xinga. Se você fez alguma coisa que você acha que agrada a ele, ele fala que não precisava daquilo, que ele já comeu, ele já fez, ele já foi, ele já voltou. Que você não pediu permissão a ele para fazer aquilo. Você falou comigo, você me comunicou. Eu não te pedi nada. Então, gente, é uma pessoa assim que faz tudo para estragar o seu humor e acabar com o seu dia. Porque ele quer ver a vítima buscando uma janela de saída para se conectar com ele. Sendo que com o narcisista ninguém se conecta. A verdade é essa. O narcisista tem uma vida mentirosa. E a vida da vítima é uma vida de verdade. Onde ela ama genuinamente. Mas por não saber que estava convivendo com o narcisista, ela se sente sugada. Pois a vida dele, e como tudo nele, é uma farsa. Não passa de um poço de mentira. As coisas sagradas, as coisas santas, para eles não existe, gente. Eles são seres sem fé. Mas se você for falar sobre isso, eles falam, eu tenho muita fé. Eu creio muito em Deus. Ai de mim se não fosse tudo boca para fora, porque o comportamento deles são comportamento de pessoas iníquas. Iníquo é aquele que sabe que está matando o outro na unha, mas ainda assim ele prefere ver aquela pessoa gritando de dor do que servir o remédio para ela se curar. Eles são iníquos, são perversos. E esses narcisistas, eles vivem em busca de vítimas que desconhecem desse transtorno. Quanto menos as pessoas souberem sobre esse transtorno, mais fácil fica para eles girar na sociedade, gente. Por isso que quando eu falo aqui para vocês, deixe seu like, seu compartilhamento, seu depoimento. Compartilhe nossos vídeos aí, você que pode. Você não sabe o quanto é importante para a gente poder fazer com que você que está me ouvindo aí agora do outro lado, esse vídeo que eu estou falando para vocês agora, chegar no ouvido de uma outra pessoa que desconhece do transtorno e esteja sofrendo tanto quanto você sofreu, mas não vê uma janela de saída. Então parece que é só compartilhar um vídeo, mas não é. Você vai estar compartilhando vida e informação para outras pessoas também que sofrem. Eu não desejo para ninguém ser vítima de narcisista. Então você que pode, compartilha nossos vídeos, porque é uma bênção na vida de outras pessoas. Se tem conhecimento, dificilmente você será manipulada. Então quando a vítima ela desconhece do transtorno, é aí que ele entra. O campo fica mais fácil para ele entrar e minar. Assim ela se torna uma presa mais fácil de ser manipulada por ele e controlada o tempo todo, porque ela não sabe que se trata de uma pessoa transtornada. Agora a pessoa acordada, olha para você ver a diferença. Vou falar para vocês. Uma pessoa acordada, ela não sai por aí acreditando no que ouve. Ela vai analisar as palavras que ela ouve, mas ela vai buscar ver o comportamento dessa pessoa se bate com aquilo que ela está falando. Por isso que é bom ter orientação. Ela vai mais observar do que deixar internizar nela as palavras que ela está ouvindo. Ela vai ver, vai ouvir, mas vai analisar os fatos. E uma mulher blindada é uma mulher resiliente. É uma mulher de mente saudável. Ela não é só emocional. Né? Porque eles veem as mulheres muito assim. É alegre e tal, é emocional, é da hora, é top, pá.
Entendeu? Mas a mulher não é só um ser emocional. Ela é racional, ela é espiritual e ela é amiga de Deus. Deus tem uma coisa com as mulheres, que Ele te protege você até depois do fundo do poço. Você pode ter descido todos os níveis, Ele te arranca de lá com mão forte. Graças a Deus, né? Que Deus escolheu uma mulher para ser mãe do filho dele. E isso nos traz muita alegria. E a Bíblia vai dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus, para desfazer as obras do diabo. Então o mal não vai prevalecer na vida de uma pessoa que busca conexão com Deus. Nós não só somos seres emocionais, nós somos também racionais, resilientes. Nós temos dentro da gente essa clareza, essa luz divina, espiritual, que nos traz a visão. E a visão que eu falo para vocês não é a visão terrena, é a visão que transcende aquilo que parece ser uma coisa que nunca foi. É por isso que narcisista não tem vez na sua vida. Transcende a visão terrena. E isso também é dom, isso é graça, isso é dádiva de Deus. Então, quando uma mulher ela é assim, ela é bem conectada com o eterno, ela é conectada com o Criador. E ela se comunica bem com ela mesma. Porque o próprio universo trata de ter uma conversa com ela quando alguma coisa está de muito errado no radar da vida dela. Ela acende logo um sinal de alerta e fala, opa, tem alguma coisa de errado aqui. Ah, você tá louca? Tô não. Tá maluca? Tá não. Você tá vendo coisa? Tô. Na mesma hora, daqui passa pouco tempo, ela tem prova. Ela não precisa nem falar. A prova vem nitidamente nos olhos dela. E essa é a mulher que ouve a voz de Deus e o obedece. Feliz da mulher que ouve a voz de Deus, ela jamais será enganada pelo maligno. Essa é a diferença das mulheres para a mulher. Porque existe as mulheres e existe a mulher. A diferença da mulher para as mulheres. A diferença de uma mulher para uma presa fácil. Numa sociedade tão voltada, né, para o próprio umbigo, onde tudo é sobre eles. Né? A sociedade é assim. Então uma mulher que ela tem a visão de Deus e que ela é resiliente e que ela se sente amada pelo eterno, ela tem essa blindagem, ela tem uma visão além. Ela tem uma visão que transcende o terreno. E tudo que tem de Deus em você, automaticamente você se cura, porque você já tem a cura dentro de você. A cura que talvez você gostaria de buscar fora, ela já está dentro de você. Já está tudo bem com você. Quando você começa a se curar de uma pessoa abusiva, você já encontrou essa força dentro de você. E quando você se cura, é você que pode ajudar outras vítimas a se levantar de um lugar onde as fazem elas se sentirem pequenas, invisíveis e sem voz. Que o narcisista ele faz a vítima se sentir exatamente desse jeito, invisível, pequena e sem voz. Por isso que a autoestima da vítima vai lá para o chão, gente. Porque o narcisista ele não é saudável. Ele não é saudável. E é assim que esse ser perverso trata as suas vítimas. Então chega uma hora que o cativeiro muda. Quando o cativeiro muda, a presa é solta. Você não é mais refém de nada nem de ninguém. Você não veio para a vida para ser refém de coisa ruim. Aí você pode sim ouvir a sua voz. Você pode sim ser essa voz que chega até o coração de outras mulheres, de outras pessoas, para ser ouvida. Você pode sim se levantar e levantar a sua bandeira em favor de uma causa. Você pode, você é mulher de Deus, você pode. Tanto que quando você compartilha um vídeo, um conhecimento com outras mulheres, já aconteceu comigo, tá? Tô falando para vocês aqui, mas já aconteceu comigo. De chegar até mim, eu falar, Jesus, olha a profundidade disso, coisa que eu não tinha noção de por onde começar e por onde sair. Na época eu tinha acho que 18 anos, hoje eu tenho 55, 18, entre 18 e 20 anos por aí. E eu já entendia nada, quase nada sobre narcisismo, porque eu achava que era ruindade da pessoa. Ah, a pessoa era ruindade, ou então não é ruindade, é demônio, não é só demônio, não é perversidade mesmo, a pessoa nasceu para viver a serviço do mal. Hoje eu consigo entender isso. Eu não só saí para a cura, como eu estou aqui para brigar e lutar por cada uma de vocês que precisa sair do lugar de vítima.
Sair do lugar pequeno, do lugar que tira a sua voz, do lugar que faz você se ver invisível. Eu estou aqui para dizer que você pode sair desse lugar. Então, quando você abre a sua boca e você fala e você compartilha, você está ajudando outras pessoas a sair também desse lugar de dor, esse lugar que fica pequenando quem ela é, diminuindo ela, entendeu? E com você está tudo bem, por quê? Porque já passou. Quantas pessoas estão me ouvindo aqui agora que já passou por tudo isso que eu estou falando aqui? Sobreviveu e está bem para a glória de Deus. Seja a luz na vida de outras pessoas. Seja a água para a sede de outras mulheres. Seja a esperança de um novo amanhecer para essas mulheres que não sabem ainda, que elas não têm noção que ela está na mão de um narcisista. Porque sem saber elas entraram num relacionamento com um narcisista. Porque se a pessoa souber, a pessoa não entra, nem amarrada de corda, ela não entra. Tanto que ela é manipulada e enganada para depois os abusos começarem. Então, quando você compartilha conhecimento, você está salvando vidas. Você está alcançando corações. Seja firme, seja forte, seja você. Eu não estou dizendo que você tem que ser forte o tempo todo, porque ninguém é forte o tempo todo. Forte é Deus em nós. É por isso que a gente suporta muita coisa, perdoa muita coisa, vence muita coisa, é resiliente e chega lá na frente. Então você é uma pessoa abençoada. E tem muitas mulheres em relacionamento abusivo que elas estão em dúvida se ela está convivendo com um narcisista ou não. Ela prefere até acreditar que o cara não é um narcisista. Mas ela observa que tem algo de errado ali. Mesmo antes dela ter prova dos 100%, ela observa que tem alguma coisa de errado. Sabe? A escassez é tanta, a miserabilidade é tanta, a falta é tanta. Nunca tem, nunca dá, nunca pode, nunca faz, nunca soma. Que isso, gente? Que ser humano é esse? Sabe? Nunca levanta ninguém. Mas a vítima que está ligada, ela pode estar num ciclo abusivo. Deus fala com ela. Deus fala com ela. Deus orienta ela. Seja você a chave que vai rodar, a chavinha que vai rodar a intuição de outras pessoas. E não perca tempo com quem não tem tempo para você. Se a pessoa não tem tempo para você, o seu tempo é precioso. Não perca tempo com essa pessoa, que nunca vai ter tempo para você. Que seja mais ou menos assim. Isso aqui é até uma fala de uma amiga minha. Se você quiser, nós queremos. Se você não quiser, nós não quereremos. Se tu quer, eu vou querer. Tu não quer, não queremos. Tu vai, nós iremos. Tu não vai, nós não iremos. Só queira quem quer o seu bem. A partir do momento que você sabe que não quer o seu bem, o lugar já está pequeno para você, você nem tem que ficar ali. Se não quiser, saia da fila, para não atrapalhar a entrada de outras pessoas. Quem não quer te fazer bem, manda se retirar da fila, que a fila está andando. É mais ou menos isso, entendeu? Gente, a vida é muito curta para ser desperdiçada com bobeira. A minha gata chamando o Nel. O Nel é o filho dela. Olha isso. Vê se eu aguento. Nel, acorda, Nel. Olha lá. Oh, Jesus. Ó. Tá saindo no vídeo, menina. Nel, Nel. Ah. Tá dormindo. Nel tá dormindo. Então, o que acontece? Se não quer, deixa, né? Deixa a filha seguir, sai da frente para não atrapalhar a entrada de quem está querendo. Entrada triunfal de quem está querendo. Né? Não fica perto de pessoas que não tá na vida para somar. Porque a vida não é brincadeira. Assim como ter responsabilidade diante de Deus também não é brincadeira. Não queira apenas alguém para poder estar com você como se você estivesse na companhia dessa pessoa. Mas queira o amor de alguém, queira o respeito dessa pessoa. Se você tiver o respeito dessa pessoa, provavelmente você vai conquistar o amor dessa pessoa. Mas se você não tem o respeito dessa pessoa, amor ela nunca vai ter para te entregar. Porque quem ama, respeita. E quem respeita, cuida. E quem cuida, é cuidado. Porque a lei da semeadura não falha. Aquilo que eu planto, aquilo que eu rego, cresce.
Então seja uma pessoa determinada hoje. Vai atrás das suas conquistas hoje. Tudo hoje. Sabe? E a sua voz vai ecoar por onde você passar. Deixa o seu melhor por onde você passar. E no final dá tudo certo. Porque se você planta amor por onde você passa, quando você retornar por ali, você vai colher aquilo que você plantou. Quem se anula para agradar os outros, desaparece dentro da própria vida dela. Eu vou repetir essa frase para você não esquecer. Para você não esquecer. Quem se anula para agradar os outros, desaparece dentro da própria vida dela. Então a vida não é para a gente viver para agradar os outros. Sim, ser comunicativo, ser resiliente, ser gentil, ok, beleza, sabe? Mas não ser bobo, não ser boba, não entregar o seu melhor, não jogar as suas pérolas aos porcos. E geralmente a vítima no relacionamento abusivo, ela demora para ela acordar, demora um tempo. Que você mereça, que você se esforce, que você melhore em você, tudo em você, sabe? Que você tenha alguém na sua vida realmente que te trata com honra, não como empregada, porque narcisista trata as suas vítimas como empregada. E quem trata a própria mulher como empregada, uma hora vai terminar comendo a marmita azeda da solidão. Frase do meu amigo também. Trata tanto a mulher como empregada que no final, uma hora, ele vai ter que comer comida azeda, filho. Não vai poder reclamar não, porque aquilo que você planta, você colhe. Então, seja alguém que tenha admiração pelas pessoas que te faz bem. Seja você admirado, aprenda a receber das pessoas, aprenda a receber carinho. Aprenda a receber amor. Não é porque você passou num relacionamento abusivo que todo mundo vai ser abusivo com você. Porque o narcisista, ele é assim, ele convive com você como convém, mas depois ele some. No primeiro aperto que ele vê, ele some, porque ele não tem cara para resolver problema, não é o tipo deles isso. Você venha buscar alguém realmente que tenha aliança com Deus e que a aliança dessa pessoa seja leal a você. Não uma parceira, né, que vai aniquilar aquilo que você está tentando regar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia. Que você venha se regar os seus pensamentos de coisas boas. Porque aquilo que a gente rega, cresce. E aquilo que cresce, a gente vê produzindo fruto, né? Vê dando sombra para outras pessoas, porque a gente regou. E se tem raiz, não é qualquer vento que vai levar essa boa semente que um dia a gente plantou no coração das pessoas. Que Deus abençoe você, que você seja essa pessoa, tá bom? Plante o seu melhor por onde você passar. Receba o meu abraço na tarde desse dia e até o próximo vídeo.